Boa noite. Mercosul fecha acordo histórico de livre comércio com a União Europeia e Brasil fala em impacto de bilhões de dólares no produto interno bruto. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Conheça os detalhes do acordo Mercosul-União Europeia, que prevê até a eliminação de tarifas de importação. Enviada do Jornal da Cultura ao Irã, mostra o cotidiano da população e ouve de autoridades o interesse de estreitar laços com o Brasil. Governador João Dória presta homenagem ao ministro Sérgio Moro, que critica o vazamento de mensagem. Motorista é preso no sul de São Paulo com 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo. Consumidor de baixa renda ganha ajuda da internet para aprender a poupar e investir. A gente consegue investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Criado em plena ditadura militar, jornal O Pasquim completa 50 anos, cheio de histórias para contar. Botaram o nome de Pasquim, não é que deu certo. E ao completar 50 anos, Festival de Inverno de Campos do Jordão amplia a programação, que será transmitida aqui pela Cultura. Participam da bancada o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da GO Associados. E o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O Mercosul e a União Europeia fecham um acordo depois de 20 anos de rodadas de negociações. O anúncio foi feito hoje em Bruxelas, na Bélgica. The European Union and our four friends from Mercosur, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, have just reached an agreement. O anúncio em Bruxelas encerra uma negociação iniciada há 20 anos. Agora, os detalhes técnicos e jurídicos do acordo serão analisados pelas partes. Antes de entrar em vigor, o texto ainda precisa da aprovação do Parlamento Europeu e dos congressos de cada um dos países sul-americanos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que participou do evento em Bruxelas ao lado do chanceler Ernesto Araújo, comemorou nas redes sociais. Eu espero que ele seja benéfico para o nosso país e principalmente para a nossa agricultura. Também pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro classificou o acordo de histórico. Os dois blocos representam 1/4 do PIB mundial e um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. O Ministério da Economia projeta um incremento de até 125 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. Os detalhes ainda serão divulgados, mas o governo já adianta que o acordo elimina tarifas para a exportação de produtos industriais e outros itens importantes para a economia brasileira, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Também serão ampliadas as cotas de exportação para carnes, açúcar, etanol, entre outros. Que é um dia para se comemorar. Uma comemoração comedida, porém real. A Europa tem grande interesse nos benefícios para os setores de veículos e máquinas, equipamentos de transporte, farmacêuticos e químicos, além dos vinhos. O documento também estabelece novas normas nas áreas de serviços, compras governamentais, barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul e o maior investidor mundial na região, acumulando mais de 433 bilhões de dólares aplicados por aqui até 2017. Nós vamos ter agora que conhecer exatamente os termos finais do acordo. Primeira coisa para saber se tudo foi mantido da forma que nós conhecíamos antigamente. E aí vamos ter que conversar muito com as indústrias também, com os setores, para a gente poder apoiá-los naquilo que eles necessitarem. Muito bem. Boa noite, senhores. Obrigada pela presença, Gessner, José Vicente. Esse acordo representa um marco histórico para o Brasil, né? É o segundo maior tratado assinado pelos europeus e o mais ambicioso já fechado pelo Mercosul, pelos países sul-americanos. E põe fim ao isolamento do bloco sul-americano também, né, Gessner? Olha, com certeza. É uma área, criou-se uma área de livre comércio importante, representa 1/4 do produto mundial. Isso é importante. É claro que há uma assimetria muito grande. O Mercosul é 4% do produto mundial, a União Europeia 21% do produto mundial. Mas, de qualquer maneira, abre um mercado. Você tem muito mais oportunidade
de vender produtos, de adquirir equipamentos, insumos importantes para a economia e atrai investimento. Isso que é interessante, porque como o mercado fica mais amplo, você atrai mais empresas que, ao investirem no Mercosul, ou qualquer um dos membros do Mercosul, podem chegar a outros mercados mais facilmente. Então, isso é bastante positivo, melhora as expectativas, ajuda o ajuste da economia brasileira. Eu acho que, sob todos os aspectos, é um acordo histórico. E agora os produtores brasileiros terão mais acesso a esse mercado gigante, né? Boa noite, Ana. Boa noite, querido amigo Gessner. Boa noite, telespectadores. É, como se disse, um fato auspicioso. E tem todas as possibilidades de permitir que nós demos um longo salto para o futuro. Né? Existe essa grande ocorrência que, dentre tantas outras coisas, tem uma capacidade de jogar uma energia positiva, né, para dentro do pensamento e os encaminhamentos da economia brasileira. Acho que devolve a confiança, coloca aí mais um ânimo, mais um entusiasmo, e isso pode, além das possibilidades econômicas e financeiras, colocar o Brasil aí numa linha de um céu de brigadeiro, diríamos assim. Agora, tem um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar. Tem uma lição de casa que precisa ser cumprida, né, professor Gessner? Quando a gente pega aí União Europeia, Mercosul, NAFTA, mesmo o antigo ALCA, a União Europeia, são todos mais ou menos da mesma idade. Não é? E todos eles progrediram, prosperaram, alcançaram muitos de seus objetivos e o Mercosul continua patinando. Tem o problema sério dos desbalanços, né? Quase que um PIB de $1 bilhão, né? $1 trilhão do Brasil contra 60 milhões do Paraguai. Tem o problema, né, da grande economia informal, né, e criminosa do Paraguai na Ponte da Amizade, né, em que o contrabando e a sonegação criou ali praticamente um porto seco, né? O melhor porto de exportação é o Paraguai na Ponte da Amizade. E tem também um problema sério e irresolvível até agora, que é a Venezuela, né? A Venezuela fazia parte desse Mercosul, está suspensa, está na situação política que se apresenta. Enfim, então a gente talvez tenha essa oportunidade de avançar para corrigir essas necessidades do Mercosul e aí sim está pronto para fazer esse grande salto futuro. A Ana falou do Mercosul que estava isolado, né? Eu acho que no mundo atual, você ficar isolado é muito ruim, né? Você precisa se integrar aos fluxos mundiais de comércio, de produção. Nesse sentido, é uma avenida que o Brasil pode aproveitar. Agora, Gessner, eu peço perdão. Não. Será que o discurso pró-abertura de mercado do governo Bolsonaro pode ter contribuído para o fechamento desse acordo? Eu acho que sim, eu acho que contribui, né? Na medida em que você percebe um esforço da equipe econômica do governo atual de abrir a economia, liberalizar, mas eu acho que foi muito importante também haver uma afinidade também com a política econômica da Argentina, porque durante um bom tempo, nos governos Lula, Dilma e nos governos Kirchner na Argentina, você tinha políticas de fechamento, você não havia um apoio à liberalização e não havia uma prioridade a fazer acordos com uma visão mais econômica, pragmática, visando realmente melhorar a economia. Havia uma ênfase mais política, né? E nesse sentido, acho que o período recente, o Mercosul ficou um pouco mais coeso, né? Ainda tem muito a caminhar. A União Europeia, por sua vez, acaba de perder um membro importante que é o Reino Unido, portanto, ela quer agregar, ganhar escala, né? Em um momento do comércio internacional, do cenário internacional de multipolaridade, onde você tem vários confrontos comerciais importantes. A questão protecionista dos Estados Unidos. A questão protecionista dos Estados Unidos, né? Por outro lado, digamos, o protecionismo agrícola de alguns países diminuiu um pouco na União Europeia, na França em particular. Isso tudo levou a uma aproximação. É claro que é uma aproximação demorou 20 anos, né? Muita negociação e, como foi dito na matéria, ainda tem muita coisa a ser feita. O diabo mora nos detalhes, então nós vamos ter muita coisa do diabo. Ainda sim é um marco histórico, né? E o presidente Jair Bolsonaro teve uma agenda cheia no primeiro dia do G20, o encontro das maiores economias do mundo em Osaka, no Japão.
No início da cúpula, Bolsonaro se encontrou com o secretário-geral da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O presidente disse que o dirigente mostrou entusiasmo com a agenda brasileira, mas também ouviu que é preciso respeitar uma fila que tem na espera, entre outros, Argentina e Romênia. Bolsonaro também se reuniu com o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e recebeu uma homenagem de dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. Bolsonaro participou de uma reunião dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O apoio ao Acordo de Paris, que prevê iniciativas contra o aquecimento global, foi um dos pontos em comum entre os líderes. Eles também discutiram a defesa do comércio livre de protecionismo e colaboração jurídica no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e extradição de criminosos. Depois, Bolsonaro se encontrou com o presidente americano e disse que torce para a reeleição de Donald Trump e o convidou para visitar o Brasil. É uma satisfação estar ao seu lado. Sempre admirei bem antes das eleições. Temos muita coisa em comum. Somos dois grandes países que juntos podem fazer muito pelos seus povos. Trump afirmou que o brasileiro está muito bem e é amado pelo povo. Very much loved by the people of Brazil. Os dois presidentes se mostraram preocupados com a crise humanitária na Venezuela e estudam ações que possam enfraquecer o governo de Nicolás Maduro. Trump também falou sobre o encontro marcado para amanhã com o presidente da China, Xi Jinping. As duas maiores economias do mundo vivem uma guerra comercial. Acho que será no mínimo produtivo, disse o americano. Nesta sexta, Donald Trump se reuniu com o russo Vladimir Putin e brincou com a suposta interferência da Rússia no processo eleitoral de 2016. Não se intrometa nas próximas eleições, ironizou o americano. Bolsonaro ainda teve um encontro informal com o presidente da França, Emmanuel Macron. Na conversa de meia hora, o brasileiro convidou o francês para conhecer a Amazônia e garantiu que o Brasil vai continuar no Acordo do Clima de Paris. A França tinha ameaçado não fechar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul se o Brasil deixasse o pacto. Bolsonaro também falou rapidamente com a chanceler alemã Angela Merkel, que disse essa semana estar preocupada com a política ambiental brasileira. Muito bem, dizem que tudo está bem quando acaba bem, né? Depois da troca de farpas com a premier Angela Merkel, parece que tudo ficou bem, o Brasil continua no Acordo de Paris, agora é esperar que o que tudo foi dito seja cumprido, né? Essa dúvida, Ana. Mas naquele episódio anterior eu queria consultar o professor Gessner, porque ele achava dessa contradição, porque nós vamos abrir os mercados, a União Europeia tem cláusulas do clima, dos direitos humanos, da cidadania, não é? E nós vamos ter que opor isso a esse pensamento que está instalado, não é? Contra o globalismo e contra essas pautas ideológicas. Então, acho que tem um problema aí de ajuste que a gente vai ter que encontrar o caminho para fazer. Eu acho, José Vicente, que essa aproximação faz bem para o Brasil. Eu acho que a União Europeia tem algumas políticas muito desenvolvidas, a política de direitos humanos, a política ambiental. Tem tem bastante protecionismo também, muitas vezes para proteger o mercado, usa-se como pretexto o meio ambiente, né? Mas eu acho extremamente positivo que o presidente Bolsonaro tenha dito que vamos ficar no Acordo de Paris. Seria um retrocesso brutal sair do Acordo de Paris. Eu acho que é o mínimo que as nações podem fazer para avançar. Eu acho que o Brasil, nesse sentido, se aproxima de políticas mais razoáveis, mais racionais. Isso pode fazer bem, né? E pode ajudar a, digamos, acertar problemas que, quando você abre para o comércio internacional, você tem que corrigir distorções. Então, por exemplo, a gente tem um sistema tributário maluco. A gente não pode deixar esse sistema tributário porque ele vai a uma pedra no sapato do produtor doméstico. A gente tem um custo de logística monumental. A gente vai ter que investir em infraestrutura para melhorar a competitividade dos nossos produtos. Eu acho que essa aproximação coloca a gente na competição internacional e isso tende a ajudar a mudar para melhor o país. E nos fortalece também para a entrada da OCDE, que o Brasil tanto quer. É verdade. Há um fortalecimento, quer dizer, as políticas econômicas tendem a ficar mais homogêneas, mais similares às políticas internacionais. É claro que
para entrar na OCDE haverá uma série de ajustes a serem feitos, né? Mas a gente está num caminho, pelo menos é um caminho razoável. Essas grandes realizações então, econômicas e políticas obrigatoriamente forçarão o país a vir para um politicamente correto, né, do que está mais ou menos estabelecido como postura e atitude nesse fórum global. Por exemplo, a boa governança nas empresas, um respeito aos direitos individuais, na diversidade, né? Tudo isso faz parte do amadurecimento dos países. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar esse caminho. Mesmo após ameaças norte-americanas, o cotidiano de moradores do Irã segue normal. A enviada especial do Jornal da Cultura, Celine Victor, conheceu hoje uma das maiores cidades do país, Persa, e conversou com autoridades interessadas em estreitar os laços com o Brasil. Enquanto a imprensa ocidental e as mídias sociais contribuem para intensificar o clima de tensão entre Estados Unidos e Irã, o cotidiano do iraniano segue na normalidade. Essa tem sido a nossa percepção ao longo de uma semana aqui na República Islâmica. Um exemplo é o da cidade de Isfahan, localizada a cerca de 450 quilômetros da capital Teherã. Chegamos em Isfahan na noite de quarta-feira e fomos surpreendidas com a quantidade de pessoas entre moradores e turistas na Praça Imam Khomeini. Já passava das 11 da noite e muitas famílias e amigos permaneciam no local fazendo piquenique, uma tradição iraniana, andando de bicicleta ou visitando as lojas de artesanato que contornam uma das maiores praças do mundo. Atentos à maneira como o país deles tem sido representado pela mídia, especialmente agora, sempre que há uma oportunidade, os iranianos nos abordam para perguntar de onde somos e qual a nossa impressão da segurança e da paz que eles defendem. E fazem questão de dizer, vejam quantos turistas temos aqui andando tranquilamente. O objetivo é ampliar ainda mais o número de visitantes, começando pelos latino-americanos e incluindo os brasileiros. Firidon Alá Iari, diretor-geral da Organização do Patrimônio Cultural, do Artesanato e do Turismo de Isfahan, falou do interesse em intensificar as relações com o Brasil. O Irã é um país histórico e Isfahan é uma das cidades tombadas como patrimônio cultural pela Unesco. Convidamos o povo brasileiro a visitar o Irã e a conhecer os iranianos, que são muito acolhedores. Vocês não vão se arrepender. Sejam sempre bem-vindos. Nazim Melart, membro do Conselho Municipal de Isfahan, cargo correspondente ao de vereador, destacou o artesanato local e o patrimônio cultural da cidade, que gostaria de divulgar no Brasil. Por meio do artesanato, o Brasil e o Irã têm a possibilidade de criar parcerias para trocas comerciais e culturais já a curto prazo. As autoridades entrevistadas aqui em Isfahan reforçaram a mensagem de que o Irã é um país seguro, que defende a paz e onde os brasileiros são muito bem-vindos. Celine Victor, de Isfahan, para o Jornal da Cultura. Professor José Vicente, a forte aproximação do Brasil com Israel e também com os Estados Unidos, politicamente pode afastar o Brasil dos países árabes e também do Irã. Mas como a gente viu na reportagem da Silene, não interfere, não se reflete nas relações entre os povos, né? Pois é, eu acho que tem uma dimensão que é uma dimensão política e tem uma dimensão que é a dimensão cultural, social e dessa universalidade dos povos. Então, nessa perspectiva, o Irã é um lugar maravilhoso, com a sua cultura, com as suas criações, com o seu histórico, e pode e deve ser conhecido por todos, inclusive pelos brasileiros. Por outro lado, é da nossa tradição. Brasil é um país de imigrantes, e imigrantes também árabes, muçulmanos e muitos iranianos. Então, sempre foram bem-vindos e sempre serão bem-vindos no Brasil. Agora, tem uma característica bastante importante dessa perspectiva, de que, em algum momento, principalmente no governo Lula e no governo Dilma, houve uma aproximação mais intensa de diplomacia, junto com o Teherã. Inclusive, eles fizeram um primeiro acordo para produzir algumas soluções políticas, em alguns casos específicos, e mesmo nessa relação sul-sul que se pretendia estabelecer com os países africanos, o Brasil procurando um caminho alternativo a essa
prisão, né, da NAFTA e da União Europeia, ele tentou esse encaminhamento. Agora, com essa nova visão, esse novo encaminhamento, isso ficou de lado, mas o Irã, como um mercado potencial, continua sendo um ótimo destino para todos os brasileiros e para todas as economias. E aí, do ponto de vista econômico, eu acho que é muito importante o Brasil ter uma posição equidistante, né? E de ampliar suas relações, assim como nós temos várias relações importantes com Israel, na tecnologia, na agricultura, etc., obviamente, muitas relações importantíssimas com os países árabes e também para as nossas exportações. O Brasil não pode fazer um alinhamento automático. O Brasil tem uma natureza de um país que quer o comércio multilateral. E a neutralidade sempre fez parte da tradição diplomática do Brasil, claro, né? Claro, e faz todo sentido, né? Eu acho que o Brasil deve ter essa visão sempre equidistante, equilibrada e procurar ajudar a construção da paz. Algo extremamente difícil de ser construído, mas é algo que o Brasil pode colaborar, assim como outros países, um país como o Canadá, por exemplo, e outros países que têm características semelhantes, né? Que eles têm uma vocação de um país mais multilateral, um país que procura relações múltiplas no cenário internacional. Hoje, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve em São Paulo. Ele recebeu do governo estadual uma condecoração pelos méritos e pelo trabalho na Operação Lava Jato. A homenagem foi no Palácio dos Bandeirantes. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu a maior honraria do território paulista, a medalha Ordem do Ipiranga no grau Gran Cruz. A condecoração tem o objetivo de agradecer e homenagear os cidadãos brasileiros e estrangeiros pelos méritos e contribuições para o Estado. E asseguro a todos vocês, brasileiros que aqui estão, que se não fosse este homem liderando um grupo de patriotas, como juízes, como desembargadores, como promotores, nós não teríamos a Lava Jato no Brasil. E não teríamos trancafiados em prisões aqueles que usurparam, roubaram, enganaram os brasileiros. Sérgio Moro agradeceu a homenagem. Falou que antes da Operação Lava Jato, os crimes de corrupção ficavam impunes e que as condenações mudaram esse padrão. O ministro também afirmou que desde 2014 tem enfrentado anos difíceis e que nas últimas 3 semanas tem sofrido vários ataques. Ele se referiu às mensagens divulgadas pelo site The Intercept, atribuídas a ele e aos procuradores da Lava Jato. A Polícia Federal deve chegar nos responsáveis e uma divulgação de mensagens que não se tem demonstração de autenticidade, que são divulgadas com absoluto sensacionalismo. Também tenho recebido muitas manifestações de apoio. Hoje, inclusive, é uma delas. O plano é consolidar os avanços contra a grande corrupção, avançar no enfrentamento do crime organizado e combater o crime violento. E é essa a missão com a qual me comprometi. E dessa missão não pretendo desistir. Gessner, mesmo com os ataques que estão sendo desferidos contra o ministro Sérgio Moro, é fato que ele ainda tem uma parte significativa da população que o apoia. Não, sem dúvida. Ninguém vai ao Maracanã e é ovacionado, sem dúvida. É alguém que merece e tem admiração da sociedade brasileira. Há uma admiração internacional. Quer dizer, quando se olha o Brasil de fora, muitas vezes pensa, bom, há problemas com corrupção, sim, há problemas com a política, sim, porém há um reconhecimento de que houve um avanço do ponto de vista de combate à corrupção. É inegável, e o Sérgio Moro, junto com várias outras personalidades, faz parte disso. Agora, é natural que quando alguém sai, deixa de ser magistrado e vai para a política é um jogo mais pesado, um jogo duro e naturalmente, há críticas, há confrontos, isso faz parte da vida política. Eu acho que os acontecimentos recentes alertam para uma discussão importante, mas não comprometem a figura do Sérgio Moro. A imagem do ministro Sérgio Moro e da Lava Jato, no seu entendimento, sai arranhada depois dos episódios, dos vazamentos das conversas com os procuradores?
Ainda que a origem dessas conversas não seja conhecida, pode ser ilegal, e também tem outra situação que elas podem ter sido adulteradas, essas conversas. Você acha que ainda assim sai arranhada a imagem do ministro Sérgio Moro e também da Lava Jato? Eu penso que sim. Aliás, sai não. Ela permaneceu arranhada ao longo de todo o tempo em que essas manifestações se apresentaram, não é? Tiveram e ainda tem uma série de questionamentos sobre um conjunto de atitudes e ações conduzidas pela Lava Jato que extrapolaram limites legais muito claros, não é? Mesmo nesse caso dos vazamentos, é importante anotar que o vazamento valeu na vez anterior, quando foi para cumprir os interesses e as finalidades da Lava Jato, não sei se justa ou injusta, correto ou incorreto, mas aí valeu e todos aplaudiram. Eram escutas legais na época. Eram escutas, não é? Mas ninguém também sabia em regra como é que elas tinham chegado e ninguém podia oferir a sua autenticidade. O fato é que elas foram publicizadas e sendo publicizadas ao longo do processo ajudou com que o sucesso da operação fosse alcançado. Isso é uma coisa. A outra coisa é de que tem uma série de contestação de que, apesar de todos os brasileiros, no qual eu me incluo, aplaudir, ovacionar o que foi a Operação Lava Jato, mas o custo foi altíssimo, porque nós tivemos que revogar princípios importantíssimos da estruturação desse Estado democrático de direito. Eu, particularmente, acho que muitos brasileiros gostariam que a Lava Jato pudesse ter cumprido todos os seus objetivos sem ter escorregado para esses limites aí da fronteira, não é, do que é legal do que é ilegal. Mas o fato é que nós temos uma personalidade política agora posta, que está aí fortalecido, está vitaminado e que é bom mesmo que o governador de São Paulo e todos os outros comecem a se aproximar dele, porque ele é um candidato, está colocado como tal e do jeito que está ovacionado, acho que já está eleito por antecipação. Veja a seguir, homem é preso com 2,5 milhões de reais em espécie escondidos em uma picape. E ainda, aulas de educação financeira na internet ensinam consumidores de baixa renda a poupar. Os detalhes nós mostramos em instantes. Moradores de periferias representam um grande potencial de mercado consumidor. E é também nessas comunidades que vem crescendo o interesse pela educação financeira. O Alan quer planejar as finanças para se aposentar sem depender da Previdência. Para isso, estuda o mercado financeiro e há 2 meses investe em ações. Para mim, o investimento era a poupança, colocamos lá e já não existia outros. Até que existia, mas não era pro meu calibre, né? Boa parte do que ele aprendeu para fazer o dinheiro render veio deste canal, o Favelado Investidor. Salve quebrada, aqui quem tá falando é o Murilo Duarte, o Favelado Investidor. O canal foi criado por jovens que vivem aqui na periferia de São Paulo. Eles se formaram em contabilidade e usaram o conhecimento para se tornarem investidores. A experiência no mercado financeiro serviu para abrir as portas para algo que a comunidade não está acostumada: educação financeira. Com as dicas, eles mostram que investimento não é coisa só de rico. A gente consegue investir no Tesouro Direto a partir de R$30. Existem empresas ótimas na Bolsa de Valores que cada ação custam R$12, R$13. E aí existem corretoras de valores que não cobram taxa para os investimentos. Os vídeos são produzidos e editados por eles, com uma linguagem simples que estimula a liberdade financeira. As pessoas se identificam, colocam em prática muitas vezes as nossas sugestões e conseguem se organizar e investir de maneira correta. A ONG Bem Gasto dá aulas de educação financeira nas periferias. O projeto nasceu como organização estudantil do INSPER, uma escola de negócios de São Paulo, e já chegou a 3.000 pessoas das classes C e D. A maioria dos nossos voluntários são jovens, né, de 25 a 35 anos, tem vários educadores financeiros, pessoas com todos os tipos de formação, que entendem a importância da educação financeira. Josiel foi aluno da ONG. Ele trabalha num ateliê de instrumentos musicais e ganha um salário mínimo por mês. Criou o hábito de guardar 10% todo mês. Eu pago a minha faculdade, consumo um pouquinho, pago o meu curso de Excel. Hoje eu estou investindo na Bolsa de Valores em ações e fundos imobiliários. E no Tesouro Direto também. Levantamento do Instituto Locomotiva revelou que só a classe C movimenta R$1,5 trilhão por ano, o que equivale a 33% do dinheiro que circula no país. A classe C de hoje tem algumas diferenças da classe C de 10 anos atrás. Hoje,
ela trocou a euforia do consumo por uma racionalização do seu processo de compra. Ela amadureceu. Não importa de onde você veio, e sim para onde você vai. Muito bem, falou e disse. Educação financeira é a tarefa urgente para um país de endividados, que não consegue fazer poupança, que não consegue fazer reserva de emergência e que não poupa para a velhice, né? Olha, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é excelente, esse tipo de iniciativa, para que as pessoas tenham a consciência de como é importante pensar no futuro. Eu acho que isso ajuda ao país a construir o seu futuro. Sem dúvida, é fundamental para o comportamento da economia. E a educação financeira já está nas escolas, né, professor? Já está na escola. E curioso, porque essas classes a que se refere, ela já faz uma gestão financeira existencial, ou seja, com o salário mínimo sobrevive. Né? Agora, tirar desse salário mínimo alguma coisa para fazer um investimento é uma coisa nova e que pode, de fato, abrir muitos outros caminhos para que ele alcance o equilíbrio econômico, financeiro, pessoal ou individual. Atitudes como essa, principalmente vinda dos jovens, tem que ser, né, digna do nosso aplauso. E não fica esperando sempre o pai Estado resolver tudo. O cara está pensando como que ele vai construir o seu futuro. Né? São os verdadeiros conservadores. A taxa de desemprego se manteve estável no trimestre encerrado em maio, se comparado ao resultado dos 3 meses anteriores. Segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Já a população subutilizada atingiu um nível recorde e chegou a 28 milhões e meio de brasileiros. São aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão subocupadas ou fazendo bicos, que desistiram de procurar uma vaga e as que poderiam estar ocupadas, mas não trabalham por diversos motivos. A população ocupada chegou a quase 93 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio. Senhores, como vocês veem as perspectivas para essas pessoas nessa situação? E o país que o crescimento, a gente tem visto o crescimento sendo semanalmente revisado para baixo, e a equipe econômica à espera da aprovação da reforma da Previdência. Qual a perspectiva que vocês veem para essas pessoas? Olha, eu acho que há uma perspectiva, há uma chance de recuperação, de retomada do crescimento, embora hoje, você tem toda a razão, o crescimento está medíocre, né, abaixo de 1%, a gente ainda não retomou o crescimento. Agora, sendo aprovada a reforma da Previdência, pelo menos em primeiro turno, isso permite que o Comitê de Política Monetária reduza a taxa Selic. O investimento em infraestrutura está retomando, há grandes oportunidades na infraestrutura. A combinação desses fatores, e a gente já está vendo melhores expectativas quando a gente olha os juros futuros, quando a gente olha a Bolsa passando 100 mil pontos, isso pode permitir uma recuperação a partir do terceiro trimestre. É uma perspectiva. Infelizmente, a taxa de desemprego está num nível bastante elevado. Como você falou, não é só o desemprego, é o desalento, é a subocupação. Então, é um grande problema. E daí a importância de estimular o investimento. O senhor compactua com esse otimismo do Gessner? Eu compactuo com o otimismo dele, porque o brasileiro, por tradição, né, é aquele que acredita, é aquele que tem essa convicção de que amanhã será melhor. Né? O fato é que nós estamos diante de um desafio gravíssimo, porque nós estamos dizendo, junta-se ao elevadíssimo grau do desemprego, também essa transição tecnológica. Porque não é nem questão de emprego, mas que emprego que terá no futuro para esse público desempregado. Então, tem essa contradição e essa dificuldade que coloca mais um problema para se resolver. Agora, o fato é de que, como se diz tradicionalmente, se vira nos 30. Cada um vai ter que se virar do seu jeito, enquanto a economia não consegue responder a essa necessidade que está colocada. E o tempo do desemprego, né? À medida que passa o tempo, a pessoa vai perdendo capacidade de empregabilidade. Então, é muito importante o treinamento, a educação, né, para que as pessoas... Educação financeira, para que as pessoas voltem ao mercado de trabalho. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,5 milhões de reais em espécie na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o dinheiro estava escondido em vários pacotes no painel desta picape. O motorista preso em flagrante disse aos policiais que pegou o veículo num shopping da capital paulista e queria entregar o dinheiro a uma pessoa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A polícia vai investigar a origem da quantia milionária e quem iria recebê-la na cidade catarinense.
As contas de luz vão voltar a ter cobrança extra a partir de julho. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a taxa será de R$ 1,50 a cada 100 kWh. A justificativa da ANEEL para a aplicação da bandeira amarela é a previsão de chuvas abaixo da média. Um incêndio atingiu a cobertura do prédio do Hospital do Coração, na zona sul de São Paulo. A fumaça podia ser vista de longe. Segundo os bombeiros, o fogo começou na torre de resfriamento do sistema de ar-condicionado. 12 viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local. O Hospital do Coração informou que os pacientes foram retirados do prédio por questão de segurança. Não há informação de feridos. E hoje, sexta-feira, é dia dos nossos comentaristas darem sugestão de boa leitura. É a Estante JC. Contem pra gente o que vocês estão lendo. Você já veio preparado aqui para nossa sexta-feira, né, José Vicente? Bem armado, bem armado. Mas olha, Ana e Gessner, esse livro é muito curioso porque o autor José de Almeida, que é focado em romances históricos, faz uma colocação de um possível inimigo de Machado de Assis. Então é um romance muito bacana em que ele faz ali um trocadilho com um possível inimigo que tenta derrubar o Machado de Assis e com isso o romance fica saboroso e extremamente emocionante, né? E um dado adicional importante é que o livro ele é o primeiro que já está integrado à campanha do Machado de Assis Real, né? A Faculdade Zumbi dos Palmares lançou a campanha Machado de Assis Real, que pretende devolver a sua negritude e a sua gênese, né, para as fotografias, suas informações, e essa é a primeira obra que uma editora já traz essa fotografia, e a campanha do Machado de Assis Real, além de ter sido destaque no jornal New York Times, acaba de ganhar o Leão de Ouro em Cannes por ser uma obra brasileira de maior relevância. Então, ele tem todos esses ingredientes importantes para os nossos telespectadores poder sorver. Olha que maravilha. Que beleza. E você já me adiantou, o seu é um serviço super atual, né? Um serviço super atual. A gente falava no desemprego, no problema da economia e como a reforma da Previdência é importante para isso. O Paulo Tafner e o Pedro Nery são estudiosos da reforma da Previdência, fizeram, ao longo da vida profissional, trabalharam muito com isso e fizeram um livro muito útil para o momento atual, que as pessoas entenderem por que reformar o sistema previdenciário é fundamental. Então, uma ótima leitura. Mas eu confesso que esse fim de semana eu vou ler a sugestão do José Vicente. A troca de figurinhas aqui, muito bem. Veja em instantes. TV Cultura é homenageada na Câmara Municipal de São Paulo. E ainda, lançado há 50 anos, jornal O Pasquim agora poderá ser lido na internet. Aguarde que a gente volta rapidinho. O Pasquim, marco da imprensa alternativa no Brasil, completa 50 anos. Irreverente, provocativo, bem-humorado e contestador, se tornou um porta-voz da indignação social. Com criatividade, combateu a ditadura, resistiu à censura e revolucionou o jornalismo brasileiro. A ideia da criação do Pasquim nasceu no final de 1968, em uma reunião entre os jornalistas Tarso de Castro, Sérgio Cabral e o cartunista Jaguar. O Jaguar falou, qualquer coisa que a gente faça, vamos dizer que é um Pasquim. Então vamos falar que é Pasquim. Pronto, e botaram o nome de Pasquim. E não é que deu certo? O número 1 chegou às bancas em junho de 1969. Na capa, a atriz Odete Lara, o cantor Chico Buarque e o colunista Ibrahim Suede, que deu um furo. O próximo presidente seria o general Médici. Alci Linares lembra da reação ao ver o Pasquim na banca de revistas. Jaguar, Cláudios, Milor Fernandes, Fortuna, Ziraldo. Eu falei, pô, são os caras que eu gosto, os caras que desenham cartoon. O cartunista Milor Fernandes não acreditou muito no futuro da publicação quando escreveu o editorial do número de estreia. Achou que o Pasquim acabaria com uma revista Pif-Paf, que ele criara em 1964 e que depois de apenas 8 números foi proibida de circular pela ditadura. A história provou que ele estava errado.
Eram páginas recheadas com humor e o talento de jornalistas, cartunistas, humoristas, escritores. Foram 22 anos com tiragens de até 200 mil exemplares. A edição que trazia a atriz Leila Diniz entrou para a história. Ao longo dos anos, o Pasquim se tornaria um símbolo da contracultura e da resistência na luta pela redemocratização do país. Apesar da censura, das prisões de alguns fundadores, da repressão, o Pasquim nunca deixou de circular. Eu acho que o humor do Pasquim era mais sofisticado. Era um humor intelectualizado e os militares não se davam conta. Em 1991, o último número chegou às bancas. O vazio deixado pelo semanário era tanto que, em 2002, os irmãos Ziraldo e Zélio lançaram o Pasquim 21, que durou 2 anos. Um veículo que nem esse teria uma pauta fantástica. Foi exatamente isso, esse vazio que nós sentimos há 20 anos atrás, quando nós resolvemos fazer o Pasquim 21. Exemplares de praticamente todas as edições do Pasquim estão disponíveis para consulta pública aqui na Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da USP. Faltam alguns números que foram recolhidos pela censura durante a ditadura militar. A coleção completa está sendo digitalizada e deve estar disponível no site da Biblioteca Nacional a partir de agosto. Ficará preservada para as futuras gerações. Muito bem, e são publicações que contam parte da história brasileira, né? Não restam dúvidas. E um veículo fabuloso, maravilhoso, que teve uma contribuição importante para formar a opinião daqueles que resistiam à opressão da época e que confirma o quanto o humor, a irreverência pode ser uma arma poderosa, né, para você fazer as mudanças que qualquer povo, país ou comunidade precisa. E por conta disso, fica aí, né, a vontade que o Pasquim volte definitivamente e tenha vida não, que nós estamos precisando nos tempos atuais de muito mais Pasquim, com certeza. E agora disponível na internet facilita, né, para acessar. Ótimo. Não, e eu acho muito importante as pessoas reverem isso, pensarem como se fazia a crítica à época, qual era o contexto da época e como o humor é importante para a sociedade, né? Principalmente se for um humor com inteligência que não agride e não fira as pessoas. A TV Cultura recebeu hoje uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. Quem recebeu o prêmio em nome da Fundação Padre Anchieta foi José Maria Pereira Lopes, coordenador do acervo da Fundação. O colar Guilherme de Almeida é uma homenagem pela contribuição cultural da TV nos últimos 50 anos. Anualmente, o prêmio seleciona aqueles que se destacam em arte e cultura. E veja a seguir os últimos preparativos para o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E o Festival Folclórico de Parintins será transmitido logo mais aqui na TV Cultura. Não sai daí, que a gente volta rapidinho. Mora no cu dos troncos, que a gente passa a almeira, oi demônio de Anchieta. Começa amanhã o Festival de Inverno de Campos do Jordão, sede do mais importante evento de música clássica da América Latina. A programação vai durar um mês e boa parte dela será transmitida pela TV Cultura. A repórter Vanessa Lorenzini está em Campos do Jordão e adianta algumas das atrações para a gente. Boa noite, Vanessa. O clássico e o popular vão ocupar o mesmo espaço, o mesmo palco aí em Campos do Jordão, não é isso? Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Essa mistura do erudito com o popular é sempre muito bem-vinda no Festival de Inverno de Campos do Jordão. O calendário é extenso. Serão mais de 100 concertos, a maioria gratuitos, do dia 29 de junho, portanto amanhã, até o dia 28 de julho. Há apresentações aqui em Campos do Jordão, inclusive um dos palcos está montado bem atrás de mim. Essa é a concha acústica da Praça do Capivari e também há apresentações na capital paulista. Essa edição de número 50 do Festival de Inverno de Campos do Jordão chega com um espírito de renovação. A programação foi baseada em 2 eixos, o clássico e o sinfônico popular. Teremos a participação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da Jazz Sinfônica Brasil, de quartetos, quintetos, solistas clássicos, corais e também de artistas da MPB, como Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Lenine, Toquinho e Diogo Nogueira. Tudo isso para celebrar os 50 anos do festival.
O Festival de Inverno de Campos do Jordão foi inspirado nos festivais europeus e norte-americanos de música que acontecem nessa época do ano. Desde a primeira edição, a sede é Campos do Jordão, cidade paulista na Serra da Mantiqueira, conhecida pelo clima frio e pelas belas paisagens. Nesta imagem rara, a pianista Guiomar Novaes participa da primeira edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. A batuta de Eleazar de Carvalho começou a reger o festival em 1973. O maestro criou o núcleo pedagógico que existe até hoje. Um curso gratuito de 1 mês aperfeiçoou o talento de jovens músicos. Os professores são brasileiros e estrangeiros. E o que vale é que a semente que eu trouxe foi colocada em boa terra e ela se transformou numa árvore, que é essa que estamos vendo já aqui, povoada. Gente já se abrigando na sombra da árvore. E outros até comendo os frutos dessa árvore. Os frutos do festival estão espalhados pelas mais renomadas orquestras do Brasil e do mundo. Nesta edição de número 50 participam cerca de 200 alunos bolsistas. Já passaram nos palcos do Festival de Inverno de Campos do Jordão nomes do porte dos pianistas Nelson Freire e Madalena Taliaferro, o maestro Kurt Masur e o casal de cantores líricos Roberto Alanha e Ângela Gheorghiu. Hoje, meio século depois, o festival segue ampliando o acesso à música erudita, sempre com um toque de inovação. Amanhã, a TV Cultura e a Rádio Cultura FM transmitem ao vivo a abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão a partir das 8h30 da noite. Será um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com regência de Marin Aslop e participação do barítono Paulo Schott. Por isso, o Jornal da Cultura deste sábado vai ao ar mais cedo, a partir das 7h30 da noite. Então, até amanhã. Ana? Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Até amanhã, Vanessa. E a gente volta aqui para os nossos comentaristas. 50 anos do Festival de Campos do Jordão, uma tradição e também, que nem a Vanessa falou, acesso à música erudita, né? Isso é fundamental, o acesso à música erudita e esse encontro do popular e do erudito, né? Eu acho que isso, as melhores coisas que se fez na cultura brasileira promoveram esse encontro. Eu acho que Campos do Jordão representa isso. Não tenha dúvidas, é um acontecimento que, além de memorável, permite que você tenha acesso, né, a uma apresentação dessa qualidade gratuitamente. E agora, com a transmissão da cultura, mais paulistas e mais brasileiros terão a oportunidade também de poder conhecer, compartilhar e vivenciar esse acontecimento maravilhoso. E vamos ver no telão, então, mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura, as primeiras dessa noite. Valmir Martim, Jornal da Cultura, boa noite. Boa noite. Aos meus 52 anos, parti para o empreendedorismo. Fiz meu curso de DJ e montei minha empresa de eventos. Só assim venci o desemprego. Boa dica, né? O Carlos Tabet. Educação financeira vem depois da educação. Um país com a educação de base tão carente não vai pensar em educação financeira, será? Vocês vão comentar. E o João Paulo da Cunha, após o resultado do julgamento do HC do Lula, continuando ele preso, essas acusações do Intercept podem se esvaziar? Fiquem à vontade para comentar os tweets. Olha, rapidamente aqui, eu acho que em relação à educação financeira e educação, tem razão o Carlos Tabet. A educação financeira é fundamental, mas é óbvio que é preciso uma base de educação importante, de formação, etc. Mas os conceitos básicos de como poupar, como não se endividar, como não cair na fantasia do crédito ao consumo e o consumo desenfreado, isso é muito importante. Então, eu acho que as coisas vêm junto, não precisa vir sequencialmente. E as acusações do Intercept se esvaziarem, eu acho que essa discussão é saudável para o Brasil pela razão que o reitor José Vicente levantou tão bem. Nós todos queremos o combate à corrupção. Quando há excessos, é preciso corrigir, né? Eu acho que essa discussão, independentemente do mérito dessa acusação específica, eu acho que ela levanta o seguinte: quais são os limites,
que regras devem ser respeitadas. Eu acho que não há um esvaziamento das acusações. É uma discussão importante que a sociedade precisa encarar de frente. Eu também concordo com o professor. Eu acho que a educação, logicamente, é inquestionável e insubstituível. Mas a educação financeira pode ajudar, complementar a educação, claro, de forma... E motivar, né? Porque com conhecimentos, com fundamentos, você pode fazer mais e melhor. Agora, um dado importante também é que mesmo nessa quebradeira, né, pode se tratar de um caos criativo, né? Porque no caos a gente tem que procurar uma saída e, de repente, encontra uma saída bastante auspiciosa se tiver esse fundamento de uma educação financeira. E, por fim, nesse caso aqui do Intercept, é bom dizer o seguinte, o vazamento, seja de informação autêntica ou de informação inautêntica, não é? Se não estiver amparada pela lei, é crime, ponto. Não é? E, por conta disso, não pode ser recepcionada como um fundamento para você decretar a sentença ou manter alguém preso ou absolvido. Essa é a primeira coisa. E o segundo é o fato de que, olha, ainda que criminoso, mas se tiver um fato relevante que deixe claro, não é, de que se tratou de uma anormalidade que infringiu a lei, o Brasil, a justiça e nós brasileiros não podemos ter dúvidas, né? Na dúvida, que prevaleça sempre a lei para o bem geral da nação. Professor José Vicente, Gessner, agradecemos muito a participação aqui no Jornal da Cultura. Quase que eu falei opinião nacional. Fazendo meu comercial, né? Muito obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. E logo mais, a partir das 10h30 da noite, a TV Cultura exibe o primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Nos 3 dias de evento, 50 mil turistas de várias partes do Brasil e do mundo vão à cidade assistir o duelo centenário dos bois, garantido e caprichoso. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Você pode rever este jornal e outros conteúdos. Inscreva-se também lá para ser notificado sobre tudo o que acontece no Jornalismo da Cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e bom fim de semana. De vermelho, nosso povo brasileiro se apresentar na festa do meu boi bumbá. É nossa arte, é guerreira, é pulsante, altaneira, é o espelho do povo, é cultura popular. Vem brincar, boi bumbá, do touro brasileiro, vem revolucionar, vem meu povo festeiro, caprichoso, convida o país pra brincar do boi de Parintins. Vem de novo que é a festa do povo, vem sentir o amor dessa gente, meu boi negro é raça herói.